Vamos louvar ao Senhor. Quem sabe louva junto comigo. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Tu és o melhor para mim, há um segredo do teu coração. Notar que posso estar contigo, fazendo a promessa em coração. Filho, Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará até ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia! Louvado e agradecido ao teu santo nome aqui nesta noite. Aleluia! Seu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Filho, Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará até ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todo que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará até ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós lemos a terceira carta. Já estamos na terceira carta. A primeira carta foi a de Éfeso, né? Ali escrita aos Efésios, na igreja que está situada. E observamos que a igreja de Éfeso, muito trabalhadora, tinha muito zelo pela obra, porém sabemos que ela, por descuidar, por não equilibrar as coisas, ela terminou perdendo o primeiro amor. Então Deus alerta que ele volte às primeiras obras. E a semana passada nós vimos com o nosso presbítero Diogo sobre a igreja de Esmirna,
A igreja de Esmirna, Deus não tem nada contra ela, porém tem uma exortação a fazer àquela igreja, dizendo que ela seria perseguida e que muitos da sinagoga de Satanás iam lançar muitos na prisão, mas que eles tivessem, não se desviasse da fé, não perdesse o amor, não continuasse perseverando, fosse fiel, nem que seja até a morte. E isso aí foi a igreja de Esmirna. E hoje nós vamos falar sobre a igreja que está ali em Pérgamo. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer aqui, mostrar o cenário de onde estava situado essa igreja. Estava localizado em 55 milhas do norte da Esmirna e a 20 milhas do mar Egeu. Pérgamo era a capital da província romana da Ásia Menor. Desta cidade o imperador governava o orbe laventino. Controlar Pérgamo era como controlar o Oriente, era como controlar a Ásia. Em 29 a.C., os líderes de Pérgamo construíram o primeiro templo dedicado a César, na Ásia. O louvor ao imperador tinha força neste lugar. Se noutras cidades proclamavam-se uma vez por ano a deidade de César, ou seja, a divindade de César, em Pérgamo a idolatria imperial era cotidiana. Incensos era queimado diariamente ao imperador César. Aqui servir a outros deuses não era problema, desde que o nome de César fosse glorificado. Quando alguém dizia Zeus é o Senhor, tinha que também dizer César é o Senhor. Imediatamente César teria que ser aclamado naquela cidade de Pérgamo. As dificuldades para os crentes residiam no fato de eles não poderem servir a dois deuses. Até hoje, os crentes não podem servir a dois deuses. Não adianta você dizer que serve a Deus, mas você serve também ao dinheiro, ao Deus do dinheiro. Porque tem muita gente que a mão parece que está mirrada, parece que está só para dentro. Ele dá tchau com a mão fechada para não abrir a mão para a obra, nem para ajudar alguém, porque ele é avarento, ele gosta muito de dinheiro ao ponto que os seus cofres aí estão tudo estourados, mas ele não abre mão para ajudar ninguém. Não adianta, é o Deus. Tem gente também que tem Deus, irmãos, o seu corpo, idolatra o seu corpo. Tem gente que idolatra uma pessoa, um famoso. Tem vários tipos de idolatria, mas observamos que o crente é diferente. Ele só adora a Deus e a mais nenhum, porque o nosso Deus é Deus dos deuses. Amém? Glória a Deus. Então a igreja, o cenário era esse. A igreja que estava lá em Pérgamo, ela tinha um problema muito sério, e por isso havia muitos problemas naquela igreja, porque teria também que adorar ao imperador César, e os crentes sofriam com essa situação. Diz aqui, César é Senhor. Trairiam ao Senhor. Se dissesse isso, que César era o Senhor, então os crentes estariam também traindo ao Senhor, se ele dissesse isso. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo. A montanha que se elevava a mil metros acima da cidade estava recoberta de templos pagãos, santuários de altares, Zeus, Atenas, Dionísio, Asclépio. Cada um possuía o seu templo. Então observe que a igreja do Senhor ali em Pérgamo estava rodeado de templos de deuses pagãos, e ali era o centro do paganismo. Então a gente observa que não era fácil para os cristãos fiéis ao Senhor naquela cidade de Pérgamo. O gigantesco altar de Zeus
a maior deidade grega, foi construído ali em forma de trono. Muitos acreditam que este era o trono de Satanás citado na carta. Observe que o maior templo naquele lugar era o templo de Zeus. Por isso que dá a entender, com o estudo desses versículos que nós lemos, dessa história da carta de Pérgamo, dá a entender que como esse era o maior templo, então ali era o pior lugar. Era o lugar onde justamente Satanás, quer dizer adversário de Deus, e tudo aquilo que é chamado de Deus, se centralizava naquele local. Amém? Então estão entendendo, irmãos? Amém? A cidade estava tão profundamente envolvida com a idolatria que possuía seu próprio Deus, Asclépio, o Deus da cura. Adoradores vinham a este templo para encontrarem o alívio das suas enfermidades. Cobras se arrastavam pelos templos. Os adoradores eram encorajados a deitar-se ao chão para que as serpentes subissem pelos seus corpos. Criam que o toque das víboras tinha um poder curador. De fato, o símbolo da medicina é uma serpente enrolada que representa o Deus Asclépio. E a gente não sabia, né? O símbolo da medicina, aquela cobra ali, significa ali o Deus Asclépio, que desde os primórdios já tinha esse símbolo como o símbolo da medicina. Nós vamos aprender mais adiante que lá era o berço da medicina. Os médicos, os doutores saíam dali, daquela cidade. Amém? Então, queridos, essa informação nós estamos pegando deste livro aqui, que é da CPAD, as Sete Igrejas do Apocalipse, para que possamos ter uma linha só de pensamento, porque se a gente for, existem várias linhas de pensamento, né? Então, cada pastores que fazem, escritores que fazem, muitas vezes ele tem cada um tem uma linha de estudo, e cada um segue uma linha de estudo. Então é melhor, a gente preferiu seguir a linha, né, que é da CPAD, da Assembleia de Deus, e aí a gente tem essa linha de pensamento sobre os estudos dessa carta. Então, queridos, observe que no versículo que nós lemos, o primeiro versículo, que é o versículo 12, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus ele está se identificando, dizendo: olha, não sei se os irmãos se lembram, né? As 7 estrelas que João viu, os irmãos se lembram quem representa as 7 estrelas? Os 7 anjos, que é os 7 pastores. E ele também viu 7 castiçais. Os 7 castiçais era a igreja. Amém. Glória a Deus. Então Jesus ele representa, ele diz o seguinte: olha, quem está falando com a igreja é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ele quer dizer o seguinte, porque a gente sabe que a espada ela tem um lugar só que corta, mas a espada de 2 fios ela corta dos 2 lados, tanto ela corta para o bom como ela também corta o mal. Então ele está dizendo: olha, eu tenho a espada aguda, eu posso fazer essa divisão a hora que eu quiser, e nós vamos ver que isso é verdade. Eu posso fazer a divisão a hora que eu quiser, se vocês não obedecerem, se vocês não forem, se não derem ouvir a palavra. Deus, irmãos, a Bíblia diz que o ímpio ele não permanecerá na congregação do justo. Não demora muito tempo não, pastor. Pode ficar dentro da igreja perreando o tempo todo, amando contenda, fazendo o que for, mas vai chegar uma hora que aquele que tem a espada de 2 fios aguda, ele vai fazer isso, e quando vai ver do nada, aquela pessoa que estava perturbando, ela vai desaparecer.
porque foi assim que Deus fez. E glorificado ainda é o nome dele. E muitas vezes a gente pensa que uma pessoa está passando por uma situação, e às vezes a gente fica até com pena. Feito Jeremias estava com pena do povo, e Deus disse: Jeremias, tu não ora mais com esse povo, não, eu já o rejeitei. Se chegar Elias ou Moisés por esse povo, eu ainda não seria com esse povo. Então, quando Deus rejeita, irmãos, acabou-se. Não adianta a gente ficar lamentando, que adianta a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Aí ele já começa identificando: olha, eu tenho a espada de Deus filho, aguda. Então, olha o que é que eu tenho contra vocês. Eu sei as tuas obras, e também sei aonde vocês habitam. Diz aqui que aonde está o trono de Satanás. Deus, ele tem ciência de onde a sua igreja foi colocada. Deus sabe muito bem que a situação não é fácil para aqueles irmãos. Mas ele diz uma coisa: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Deus, ele se agrada. Ele diz: mesmo vocês plantados no lugar, no centro da idolatria, mas vocês reteram o meu nome, ou seja, conservaram, guardaram o meu nome e não negaste a minha fé. Por mais perseguições que vocês tiveram, vocês não negaram a fé. Sabe o que é que eu abro um parênteses aqui e começo a meditar? A gente não passa nem 1% do que essa igreja passou, estava passando. A gente não passa nem 1%. E tem tanto irmão negando a fé, negando o nome de Jesus, não retém, não guarda a palavra. É muito sério isso. É por isso que eu ainda creio que vai haver uma perseguição. E essa perseguição vai ser uma peneira. Quem é crente vai permanecer crente, não vai negar o nome de Jesus nem a fé. Mas aquele que está com um pé dentro e um pé fora, ele vai preferir colocar os dois pés do lado de fora. Amém? Aí diz aqui: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Observe que eles perderam um membro muito fiel. Ele era tão fiel, irmãos, que o próprio Jesus, ele se orgulha de dizer: a minha testemunha fiel. Mas mesmo assim, ele sendo morto em praça pública, mostrando que ele não negou o nome do Senhor, mesmo assim, vocês, vendo isso, vocês não ficaram com medo, vocês não negaram a fé, vocês não acabaram com a igreja. Por menos de que isso, tem muito crente negando a fé. Tem crente negando a fé por causa de dinheiro, por causa de carro. Tem crente negando a fé por tanta coisa. Mas a igreja aqui, mesmo vendo os fiéis sendo mortos pelo nome do Senhor, eles continuaram servindo a Deus, eles continuaram guardando a fé. Amém, queridos? Amém. Aí diz aqui: mas uma poucas coisas tenho contra ti. Aí aonde é que vem que Deus, ele vai começar a mostrar que essa igreja,
ela tem um problema sério que precisava ser consertado. Aí ele pega e vai orientar a igreja de Pérgamo. Diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ele pega aí um exemplo do Antigo Testamento, Balaão, inclusive dá até esse detalhe, aonde é que estava o problema, porque se ele dissesse a doutrina de Balaão, poderia ter muitas coisas. Quem prega no Antigo Testamento, né, sabe aí, quem já pregou na história de Balaão, sabe que é uma história grande, é uma história longa e tem muitos fatos para ser contado. Mas Jesus aqui, ele especifica aonde é que está o problema. Por isso que ele diz, olha, no qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Observe que tinha pessoas dentro da igreja de Pérgamo que ficavam tentando fazer o irmão tropeçar. Será que não tem isso hoje na igreja? Tentando fazer o irmão tropeçar. Tanta palavra desnecessária que sai da boca de pessoas que não vigiam, ao ponto de fazer o irmão tropeçar. Aí a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quem cai, tropeça em alguma coisa. Esse ensinamento é muito bom, porque muitas das vezes nós que estamos aqui, já foi lançado palavras para a gente tropeçar e cair, mas o que foi que aconteceu? A gente vigiou. Mas se não aconteceu ainda, pode acontecer, e agora você está aprendendo que pode ter irmãos dentro da igreja usados pelo diabo, por Satanás dentro da igreja, a usar a sua boca, lançar palavras de tropeço para que o irmão venha cair. Agora eu pergunto: será que dentro da igreja aqui, será que não tem irmãos que estão caindo por causa dessas coisas? Deve ter muito, né? Que está desanimado dentro de casa por causa de uma palavra que o irmão falou dentro da igreja. Tem muitos. Então, Jesus está dizendo aqui: a doutrina de Balaão, aquele que arruma tropeço para os irmãos dentro da igreja. Quem faz isso está seguindo a doutrina de Balaão. É melhor vigiar, é melhor que sair da boca do crente ser coisas que edifiquem, ser coisas que agradem a Deus, ser palavras que venham alimentar alguém, ser palavras que venham trazer vida para alguém, e não palavras contra o irmão. Às vezes o irmão está tão fraquinho, aí vem uma palavra como um peteleco assim e derruba o irmão. Então é melhor a gente vigiar, falar 2 vezes quando vir a mente. Pedro falou tantas das coisas para Jesus, e Jesus sempre repreendeu Pedro: Senhor, por ti eu vou até agora. Pedro, cala a boca, Pedro. O diabo pediu para se andar na tua vida, e eu orei por tu. Eu intercedi por tu, Pedro, porque senão tu estava acabado. Quantas e quantas coisas Pedro avançou na frente de Jesus, parava Pedro. Avançou na frente,
o homem se livrou, cortou a orelha. Pedro, não é assim, que fere com a faca será ferida. Então, é melhor a gente vigiar, é melhor a gente pedir a Deus, tira esse pensamento da minha mente. Senhor, perdoa a fraqueza daquele irmão, cala a minha boca, segura a minha língua, Senhor. É melhor dizer isso dentro de si, de que proferir uma palavra e derrubar o irmão. Então, a doutrina de Balaão, que ensinava Balaão a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria. Outra situação também, pessoas que chegam para o outro e dizem assim: eu prefiro o pastor pregando, eu prefiro o presbítero pregando. Isso é com medo de idolatria, porque o alimento que sai dali da boca do presbítero é melhor do que a do pastor. A do pastor é melhor do que a do diácono. Isso não pode existir. Isso é com medo do sacrifício da idolatria. Você está idolatrando alguém. Você tem que entender uma coisa, que aqui é um lugar santo, e quem está falando aqui, quem está sendo usado é o irmão, mas quem está falando é Deus, é o Espírito Santo que está nos ensinando. Então não adianta dizer eu gosto de A, eu gosto de B, não. Fica na tua mente dizendo assim: Senhor, dá o dom da palavra ao teu filho. Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, usa o teu servo tremendamente como tu não usasse. Essa é uma oração de intercessão. Senhor, que a palavra que está saindo da boca do meu irmão ali no altar, que ela venha restaurar vidas, que ela venha, aleluia, acontecer milagres e prodígios aqui na igreja. A oração intercessora do crente da igreja é essa, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não é porque, não, porque fulano canta bom, mas fulano, eu não gosto de fulano. Fulano desafina, aquela menina fala demais, aquela irmã fala demais. Vamos acabar com isso, que Jesus disse que a casa dele é casa de oração. E a gente fica usando a casa do Senhor, sai da casa, das suas casas, cansado do trabalho, chega aqui, em vez de dar lugar ao Espírito Santo, ficar ligado no trono da graça, e a gente fica dando lugar às coisas da terra, às coisas da carne, às coisas da emoção, o emocional. O diabo ele não está preocupado em desviar você para o mundo, mas não, ele quer que você permaneça dentro da casa desviado, achando que é mais crente do que todo mundo, achando que canta melhor do que todo mundo, achando que prega melhor, achando que ensina melhor do que todo mundo. E Deus faz o quê? Nessa noite traz uma palavra de exaltação para cada um de nós. Não vamos dar lugar à idolatria, aos sacrifícios da idolatria, porque muita gente chega aqui, em vez de oferecer o sacrifício a Deus, vai oferecer o sacrifício a ídolo. O ídolo não é só o cantor famoso ou o pregador famoso. O ídolo é todo aquele que você não, eu gosto daquele, não gosto daquele. Isso também se torna um ídolo. Temos que ter muito cuidado com isso, amém, irmãos? E diz aqui também, e se prostituíssem. E se prostituíssem. Tinha pessoas dentro da igreja que estavam preocupadas com outras coisas a não ser adorar o Senhor. Ou não tem gente assim dentro da igreja? Tem homens que vêm para olhar as irmãs, tem irmãs que vêm para olhar para os irmãos. Mas a casa do Senhor é para isso. E sem falar as coisas mais que a gente não precisa nem contar aqui,
fornicação, de outras e outras coisas mais. Escândalo de roupas, né? Tem irmã que usa, né, roupas que os irmãos ficam tudo inquietos. Temos que ter muito cuidado com essa situação. Isso também é prostituição. Incita o outro a pecar. Às vezes o irmão vem com vontade de adorar. Eu estava vendo nos vídeos na internet e estava mostrando as roupas das pregadoras que estavam, os irmãos não conseguiam nem meditar na palavra que ela estava pregando. E olha que ela estava pregando muito bem, mas a roupa que ela estava pregando estava chamando mais atenção do que a palavra. Isso é prostituição. Por isso que diz aqui, a se prostituir. Então, o pastor da igreja de Pérgamo tinha que se preocupar com essas coisas. Mas dá a entender aqui que o pastor da igreja de Pérgamo estava preferindo a igreja cheia. Igreja cheia não é sinônimo de santidade, de prosperidade, não. É melhor que tenha 3 ou 4 fiéis aqui, fazendo a vontade de Deus, do que a igreja cheia de prostitutos, de pessoas fazendo coisas erradas, de avarentos, pessoas que querem criar oportunidade lá em cima de outras pessoas. Que adianta a igreja tão cheia, pessoas que só vêm atrás de milagre, outro vem atrás de enriquecer, outro vem atrás de se casar, outro vem. Que adianta a igreja estar cheia desse jeito? Se quando a trombeta tocar, vai ficar tudinho e vai subir só os fiéis. Por isso que está dizendo aqui, tem muitos no meio de vós que seguem a doutrina de Balaão, que oferecem sacrifício, colocam pessoas para ser tropeçadas, que recebem sacrifício de idolatria e de prostituição. Temos que ter muito cuidado com a igreja. Deus, ele vê tudo, irmãos. Ele conhece tudo. E ele exorta a igreja. E ele fala para a igreja. Amém? Aí diz aqui, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Observe que na carta que a gente leu de Éfeso, diz que eles não aceitavam as doutrinas dos nicolaítas. Se você for lá na igreja de Éfeso, você vai ver. E Jesus se agrada dele. Ele diz: vocês aborrecem eles e eu também aborreço. Parabéns para vocês. Mas já a igreja de Pérgamo queria a igreja cheia. E igreja cheia, irmãos, tem esse tipo de jeito também. Segundo alguns historiadores, dizem que era um tal de Nicolau, um obreiro que se revoltou com a igreja e montou um grupozinho para pregar tudo o contrário do que Cristo pregava, do que os apóstolos pregavam. E eles entravam nas igrejas. Veja que ele entrou lá em Éfeso também. E Éfeso o tempo todo combatendo contra eles. Mas eles encontraram brecha na igreja de Pérgamo. E estava ali, o pastor aqui ensinando a palavra de Deus como ela é. E estava ali conversando em particular com o outro. Conversando o quê? Por isso que eu acho muito errado, pastor. Está alguém aqui pregando e o outro está ali conversando. Está conversando o quê? Conversando antes do culto. Conversa depois do culto. Está conversando o quê? Está dizendo o quê? Que o que está saindo ali no púlpito está errado? Está ensinando o contrário? É isso que os nicolaítas faziam. Desviavam a doutrina que o pastor estava pregando. Mas o pastor estava preocupado com a igreja cheia.
Aí é quando eu digo que o próprio Jesus, ele alerta aquele pastor e pede também para que alerte a igreja. Ele diz assim no versículo 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Observe esse versículo. Quem está falando é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É aquele que faz a divisão. Observe que ele diz aqui, olha: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Ele está dizendo aqui que vai vir contra o pastor. Ele está dizendo aqui nesse versículo que vai vir contra o pastor. Jesus está dizendo. Observe o versículo. Vamos meditar no versículo. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Está dizendo contra ti? Não. Ele está dizendo a ti. Ou seja, eu vou chegar nessa igreja. Quem tem a espada de 2 gumes, se não se arrepender, se o pastor não orientar, a igreja não ler essa carta, o povo não se orientar, continuar do mesmo jeito, Jesus vai lá, desce do trono, com a espada de 2 fios na mão, e ele mesmo vai fazer a divisão. Agora calma, não é contra os fiéis, não é contra o pastor da igreja, mas está dizendo aqui, e contra eles batalharei. Se vocês não resolverem, eu resolvo por vocês. Aleluia. Se você não tiver coragem de combater aqueles que seguem a doutrina de Balaão, aqueles que botam tropeço nos irmãos, aquele que idolatra um ao outro, aquele que vive com prostituição na igreja, se você não combater, eu vou chegar aí e eu vou passar a espada. Agora é contra eles, contra os errados. E quando Jesus vem com a espada aguda de 2 fios, como é que ele vai fazer? Porque sabemos que espada simboliza a palavra, mas a espada também simboliza a justiça. Deus vai ser justo aqui. Eu vou trazer um exemplo lá no livro de Atos. Houve um grupo de irmãos que entraram em acordo com Pedro e os apóstolos, dizendo: vamos vender as nossas terras e vamos pegar o dinheiro e entregar na mão dos apóstolos. Aí a Bíblia diz que teve um casal. Quem lembra do nome do casal? Ananias e Safira. Eles concordaram entre si não dar o dinheiro todo do terreno que tinham vendido. Aí a Bíblia diz que o primeiro, que foi Ananias, chegou lá esperto e disse: aqui, que só tem isso. Entregou. O Espírito Santo disse a Pedro: ei, tem coisa errada. Falou de um papel, Pedro disse: rapaz, o terreno não era teu. Se tu ficasse com ele, não era teu também, não tinha problema nenhum. Por que tu mentisse, Ananias? Então tu não mentisse a gente não, Ananias, tu mentisse ao Espírito Santo. Por isso tu vai morrer agora. E puf, cai embora. A mulher dele certamente estava fazendo alguma coisa, atrasou. Aí veio atrás. Já agora no corpo do marido dela. Chegou e falou a mesma coisa. Aí disse: olha, porque tu mentisse ao Espírito Santo, jaz aí no corpo do teu marido, que tu vai com ele, junto com ele. Então mentiu contra o Espírito Santo. Acabou-se. É a justiça de Deus. Ainda acontecia assim. Aí muitas vezes a gente
Aí a gente vê cada situação acontecendo com os crentes, e a gente, rapaz, o que está acontecendo? Eu também não sei o que está acontecendo. Tem muito crente velho, tem muito crente partindo, e a gente muitas vezes fica se perguntando: vai acabar se os crentes tanto morrer? Vai acabar a igreja, vai esvaziar tanto crente doente? Mas é a justiça de Deus, e muitas das vezes a gente não entende. Está escrito lá nos escritos, quando vai fazer a Santa Ceia, tu me fala agora, 2 Coríntios capítulo, quem sabe aí, 13, 11, 23 em diante, diz: aquele que come e bebe para a sua própria condenação. Como é? Não descendendo do corpo de Cristo. Aí diz assim: é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, que já dormem. Esse dormir aí, irmãos, é parte mesmo. Tem gente que não dormir, não ficar roncando na igreja, não. Isso é cansaço. É partir mesmo. E às vezes a gente não entende. Mas é assim. Então diz aqui que Deus, ele vai chegar na igreja, porém ele é quem vai agir. Diz aqui: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada que sai da minha boca. Eu vi uma história verídica, que um pastor estava em pecado, e a irmã, Deus usou a irmã, foi lá para falar algo da parte de Deus, e ele deu uma tapa na mão da irmã, e esse pastor, ele morreu com o braço preto, ficou preto, secou, ficou preto o braço dele. Ele morreu com essa enfermidade. Por quê? Porque não quis ouvir a voz de Deus, e Deus chegou com a justiça. Deus cumpre com o que está na palavra. Por isso que ele diz assim: que eu venho com a espada que sai da minha boca. Ele cumpre dentro da palavra, não é fora da palavra, não. Deus é amor, mas é justiça também. Amém, igreja? As horas já se passam e eu vou concluir aqui. Diz aqui: quem tem ouvido, ouça pelo Espírito, diz às igrejas: ao que vencer, darei eu de comer o maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Diz aqui o escritor desse livro que quando ele diz do maná escondido, ele está dizendo: olha, quem vencer vai comer daquilo que vem de Deus. Então você não precisa comer coisas de sacrifício, de idolatria, porque se você vencer, você vai comer o maná de Deus. Aí diz aqui: e dar-lhe uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito. Diz aqui o seguinte: o autor diz que essa pedra, é bom a gente observa aqui, quando ele diz assim, dá-lhe uma pedra branca. Jesus, quando fala alguma coisa, irmãos, ele fala de acordo com o que acontece no momento, que é para as pessoas entenderem. Entendeu? Se Jesus for falar com pescadores, ele vai falar a linguagem de pescador. Se ele for falar com pessoas que vai trabalhar no roçado, ele vai falar aquela linguagem do roçado. Então ele está falando aqui que a pedrinha branca é porque existia dois tipos de pedra. A pessoa que ia receber uma condenação nesse lugar, ele ia receber a condenação, e se ele recebesse a pedra preta, já sabia que era condenação por morte, ele ia morrer. E se ele recebesse a pedra branca, ele era absolvido.
ele poderia ficar à vontade, porque ele tinha aquela pedra que o identificava que ele foi absolvido, que ele não foi culpado, que ele está livre. Então, aquele nome só ele sabia. Se precisasse usar aquela pedra, ele ia usar. Assim como era no tempo do Egito, que quando alguém queria ser reconhecer, alguém que, quando o faraó queria honrar alguém, ele dava uma peça àquela pessoa. E aonde ele tivesse, se precisasse usar aquela peça, ele usava. Aí ninguém mexia com ele, porque ele estava, quando era um anel, era um medalhão, e aquilo ali esse aí tem a proteção de faraó. E ninguém mexia com ele. Era assim que acontecia. A prova também que Caim também recebeu um sinal e que ninguém poderia matar Caim. Então era assim antigamente. Amém, irmãos? A hora está certa ali agora, né? Eita! Agora está certo. Então é 9 horas e ponto. Amém. Aí diz aqui. Pronto. Não vou mais adiante por causa da hora. E tenho certeza que a gente aprendeu, absorveu algumas coisas. E espero em Deus que os irmãos absorvam, guardem, né, o que foi falado aqui. Né? A igreja de Pérgamo tinha muitos problemas. E Deus, ele achou muito legal, porque mesmo estando num lugar, o centro da natureza, eu poderia falar muita coisa, mas o tempo é curto, não é? Porque ali era o centro onde tinha a maior biblioteca do mundo, era ali, todos os livros ali. O pergaminho surgiu da igreja, da cidade de Pérgamo, porque quem fornecia o papiro para essa biblioteca era o Egito, mas por uma contenda entre os imperadores, eles não quiseram mais fornecer o papel, o papiro, que era feito de uma planta que só tinha lá no Rio Nilo. E o que foi que aconteceu? Pérgamo disse assim: a gente vai fazer o próprio papel da gente. Matava o animal, arrancava o couro, deixava secar, limpava o couro, secava, e ali ele escrevia e fazia os pergaminhos. Aí ele colocou o nome daquele novo papel deles, botaram o nome de pergaminho, justamente por causa da cidade de Pérgamo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Agradeço a oportunidade. Eu sei que esta palavra é